Oi, gente. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, enfrentando essa pandemia de cabeça erguida. Hoje iremos tratar de um assunto que é bem conhecido na área de laboratório, que é a classificação sanguínea ou tipagem sanguínea. Nós partiremos do princípio. Quando é que surgiu? Quando se fala em tipagem sanguínea ou classificação sanguínea, não tem como não mencionarmos o pai desta descoberta, que foi Karl Landsteiner. É um austríaco naturalizado, americano, que descobre o sistema ABO. E em 1930 ele ganha o prêmio Nobel. Também ele contribuiu para o surgimento, ou seja, para a descoberta do sistema RH. Além disso, esse médico ele ajudou também na contribuindo para a descoberta da identificação do vírus da poliomielite. Então, é uma pessoa que merece todo o nosso louvor, que marcou a ciência, que desde então se passou a usar as transfusões sanguíneas com um menor risco, uma vez que ele observou que pessoas que tinham aqueles antígenos e anticorpos pré-estabelecidos do grupo ABO, quando colocavam um sangue junto com o outro em cobaias, consequentemente, esse sangue coagulava ou aglutinava. Então, a classificação sanguínea como um todo, quando é que ela foi descoberta? Em 1901. Em 1901 foi identificado o sistema A, B e O. Quando a gente fala sistema A, B e O, a gente sabe que tem o AB também, que depois de 20 anos foi que ele se descobriu que existia o sistema AB. Olha só, gente, como é interessante. Em 1901 se descobre o sistema ABO. Hoje nós sabemos que existe o AB, mas esse só foi descoberto 20 anos depois. É importante vocês também terem conhecimento que não só existe esse sistema de classificação ABO. No entanto, é o que predomina na população. Há em média hoje 35 sistemas conhecidos. Nós temos o KEL, nós temos o DEL, nós temos o LEVES, e temos vários outros tipos de sistema, que são 35, né? Então, não existe só o ABO. O sistema ABO é encontrado em outros fluidos corporais, não é só no sangue. Então, em outros fluidos, nós podemos isolar o sistema ABO. É importante também vocês saberem que há subgrupos, ou seja, outros fenótipos, que é o A1, é o que predomina em maior parte da população, cerca de 80% das pessoas do sistema A são do A1, e existe também o A2. Gente, teve um fato bem interessante de uma paciente que ela precisou fazer uma cirurgia grande. E durante o processo cirúrgico houve a necessidade de uma transfusão. A paciente era do grupo A positivo e ela tomou sangue A positivo. 10 anos após a ocorrência desse processo cirúrgico, a mesma paciente ela teve a necessidade de ser submetida a uma outra intervenção cirúrgica. E essa outra intervenção cirúrgica, por ser de grande porte, teria necessidade de uma outra transfusão. No entanto, nos exames pré-transfusionais, foi detectado que nenhum sangue que tinha no banco de sangue era compatível com o sangue daquela paciente. Ou seja, todo o sangue que tinha ali disponível A positivo, quando colocava que fazia a prova cruzada, havia
aglutinação, ou seja, era incompatível com o sangue da cliente. Então, qual foi a solução que se buscou nesse sentido? Para que a paciente pudesse fazer a cirurgia e pudesse, sim, receber a transfusão, uma vez que era imprescindível, porque o processo cirúrgico era de grande porte e iria perder muito sangue. Então, foi feito, neste caso específico, uma autotransfusão, ou seja, a paciente doou sangue para ela mesma. Então, se retirou o sangue, como era uma cirurgia programada, se retirou o sangue, né? E a paciente passou a tomar plasma para repor a volumia aí e, consequentemente, conseguiu estabelecer o processo e assim ela passou a se submeter à transfusão. E o que é que chegou à conclusão? Segundo a diretora do banco de sangue, todos os sangues que tinham ali era do subgrupo A1, por isso que aglutinava. Ou seja, ela criou uma incompatibilidade com o próprio sangue A positivo, só que não era o A positivo, era do subgrupo A1, que é o que predomina em maior quantidade da população. No entanto, é importante a gente observar que o sistema RH a gente só encontra nas hemácias. Veja, o sistema BO, nós sabemos a partir de então que existem 35 tipos de sistemas e que nós podemos encontrar em qualquer região do corpo humano. Ele está presente em qualquer fluido. No entanto, o RH a gente só encontra nas hemácias. É importante saber, gente, que não só tem o anti-D, não. Existe 50 tipos de RH. Um deles é o anti-D. Então, quando você vai dizer fulano é RH negativo. Não, RH D negativo. Por quê? O D é quem predomina. É o que tem em maior proporção na população. Por isso que se deve dizer, se fulana, ou aquele paciente X, ele é RH D negativo. Porque você está mencionando que ele é do sistema RH D, não dos outros tipos, que nós sabemos hoje que existe mais de 50 tipos de RH. Mas como é que a gente faz essas determinações dos grupos sanguíneos? Do sistema ABO. Se vocês prestarem atenção à imagem, você vai ver um recipientezinho azulzinho com o nome anti-A. Ou seja, os fatores responsáveis pelo processo de classificação sanguínea vai ser o antígeno e anticorpo, ou seja, aglutinogênios e aglutininas. Quando alguém falar para vocês sobre aglutinogênio, ele nada mais está falando do que antígeno. E se falar de aglutininas, nada mais está falando do que anticorpos. Os soros, anti-A e anti-B, são capazes de detectar a tipagem sanguínea da amostra. É importante vocês observarem que aqui ao lado a gente tem o anti-D. Então, a gente vai classificar esse RH, qual sistema? RH anti-D. Então, quando a gente fala anti-A, a gente está dando o anticorpo e a gente vai pesquisar o antígeno. Então, se a pessoa está lá, é do grupo A positivo, quando eu colocar o anticorpo, que no caso seria o anti-A, ela vai aglutinar. Então, você está identificando os antígenos. Há indivíduos com sangue dos grupos A, há indivíduos com sangue do grupo B, e há indivíduos com sangue do grupo AB e há indivíduos do grupo O, dependendo da presença ou ausência de determinados antígenos nas hemácias.
A presença de aglutinogênio a presença de aglutinogênio B e a presença de aglutinogênio AB e a ausência dos aglutinogênios, respectivamente, é que caracteriza cada um deles. Ou seja, se o cara é do grupo sanguíneo A, ele vai ter o que? Aglutinogênio A. Por isso que ele vai aglutinar. Então, se ele aglutinou, ele é A. Se ele for B, ele vai ter aglutinogênios do grupo B. Ele vai aglutinar no A. Se ele for O, ele nem vai ter A, nem vai ter B. Por isso que ele não aglutina. E se ele for AB, ele vai aglutinar os dois. Se vocês prestarem atenção aqui à imagem, você vai ver a classificação feita em tubo e uma em lâmina. Aqui a gente tem uma aglutinação bem grosseira na parte de baixo, sistema ABO. Veja como ela está aglutinada. O B, ele está bem homogêneo. E o RH, ele aglutinou, que é o anti-D. Se a gente olhar de tubo, o A, ele formou o botão de hemácia. E quando ele homogeneizou aí, esse botão aqui, ele vai quebrar quando ele homogeneizar. O B, que é a parte superior no tubo, ele está bem homogêneo. E o anti-D, que é positivo, ele está com aglutininas, como se fosse grãos de areias. Aí a gente vai para o sistema ABO é importantíssimo para transfusão, porque nós sabemos que a maioria da população está inserida nesse sistema. Então, quando a gente fala de doador e de receptor, existe um que é doador universal, ou seja, ele pode doar para todo mundo, que é o O negativo. E existe um outro que ele é receptor universal, ou seja, ele pode receber todo mundo, que é o AB positivo. Se vocês observarem essa tabelinha aqui, tem como você ver que o que cada um pode doar. Por exemplo, o O positivo ele pode doar para quem? O O positivo ele pode doar para o AB positivo, ele pode doar para o A positivo, ele pode doar para o B positivo e ele pode doar para o O positivo. Por que, gente, ele pode doar? Porque a gente sabe que ele não tem nenhum aglutinogênio, certo? O B negativo, por exemplo, pode doar para AB, pode doar para o próprio AB negativo, pode doar para o B positivo e o B negativo. Então, aqui, se vocês tiverem a curiosidade, vocês irão verificar que cada um deles pode doar para seus respectivos receptores. Então, existe o doador e o receptor. Lembrando que isso, no decorrer dos anos, se a pessoa tiver consideráveis transfusões, essas modificações serão perceptíveis, uma vez que a gente sabe que existem outros anticorpos que são pesquisados antes de uma fase transfusional. Isso é visto na hemoterapia detalhadamente, avaliando cada anticorpo para poder se dar o processo da transfusão. Então, existem quais formas de realizar tipagens sanguíneas hoje, atualmente, na nossa realidade laboratorial? Existe uma forma arcaica, totalmente em desuso, que jamais deveria ser realizada em laboratórios, que é a forma em lâmina, ou seja, se coloca uma gota do antissoro e uma gota do sangue. Totalmente em desuso, pessoal, não é aconselhável. Existe a que é realizada em tubo, esta é a mais indicada. E existe uma primícia, que é essa realizada em cartelas com gel. Vamos lá para a nossa realidade. A maioria dos laboratórios, infelizmente, executam a classificação sanguínea em lâmina. No entanto, ela é totalmente inapropriada. Por que ela é inapropriada? Primeiro, porque nós sabemos que existem anticorpos nas superfícies das hemácias, antígenos e anticorpos. Nós sabemos que existem anticorpos que são anticorpos frios, que são sensíveis à temperatura fria, e os anticorpos quentes, a IgM e a IgG. Então,
Se você faz naquele ambiente ali, você pode dar resultados errôneos, né? Ele vai estar sensível, você pode de repente dar um falso positivo ou um falso negativo. Outra coisa importante, antes de realizar qualquer classificação sanguínea, o ideal seria fazer uma diluição da amostra. Ou seja, você pegaria aquela amostra, fazia uma diluição e trabalharia com aquele concentrado. No entanto, a gente não observa isso. As pessoas trabalham com a amostra direto do tubo primário. É importante salientar que uma classificação sanguínea, se vocês precisarem, por acaso, de uma transfusão sanguínea, existem os exames pré-transfusionais e dentre eles está a classificação sanguínea. Você realiza uma classificação sanguínea hoje no laboratório particular ou da rede privada e pública. No entanto, se vocês forem precisar fazer uma cirurgia, o banco de sangue ele é responsável para fazer os exames pré-transfusionais. E dentro desses exames pré-transfusionais está a classificação sanguínea, que é realizada em tubo com confirmação em cartelas com gel. Essas cartelas com gel, os bancos de sangue realizam. Olha como é interessante aqui. Você vê que quando ele está, vocês observaram essa imagem da cartela com gel no ar, você vê que o concentrado de hemácias desceu. Se ele está aqui mesmo na pontinha, ele é negativo. Você vê que o B subiu. Então, essa pessoa aqui, ela é B, certo? Tá bem dito porque ela é B, porque ela ficou na superfície. E o A, o A desceu. Já no AB, ela ficou na superfície. É lógico, se ela tem B, ela tem que ficar na superfície. A gente tem um controle, que o controle tem que dar o negativo. A gente tem o anti-D, né? E a gente tem o TAT. Então, veja que o restante aqui deu negativo, como se era de esperar. Já essa figura do meio, que está ilustrada em tubo, vocês podem perceber as aglutinações que nós mencionamos no slide anterior. Então, no A formou botão, no B está bem homogêneo e no D ele está com aglutininas, ou seja, ele está como se fosse uma areia. Tá. Ainda em se tratando de classificação sanguínea, qual é o mais indicado hoje para você que trabalha em laboratório pequeno e médio porte? Nós sabemos que a classificação em lâmina está totalmente em desuso. Ela é inapropriada. A classificação em cartelas de gel foge à nossa realidade, gente, porque isso aí é um procedimento caro. Isso é um procedimento que é inviável para um laboratório manter, exceto se for um laboratório de grande porte e que tenha banco de sangue. É porque para fazer esse procedimento se faz necessário um banho-maria específico, uma centrífuga específica e ainda um equipamento, porque nós, quando observamos a cartelinha, vou voltar ao slide, quando observamos a cartelinha aqui, a gente pôde decifrar que tipo de sangue era esse, ou seja, o sangue era B. Beleza, sangue B. Mas existem algumas reações que se faz necessária a leitura no aparelho. Então, nesse caso aqui, a gente pôde elucidar de que se tratava, mas em outras não, se faz necessária a leitura em aparelho. Então, se torna um custo bem acessível e que nem todo laboratório pode manter. Então, hoje, o que seria mais indicado para a nossa realidade, na realidade laboratorial existente hoje? O mais indicado, se você for um laboratório de pequeno e médio porte, para você manter a qualidade, para você manter os exames dentro da conformidade, seria a realização da técnica em tubo. É uma metodologia também de aglutinação em tubo de hemólise. Qual é o objetivo? É o mesmo objetivo, identificar a presença de antígeno nas imagens, na superfície, através da prova direta, porque quando a gente diz a prova direta, a gente está pesquisando os antígenos, quando se usa o sangue total, ou
também a prova reversa, que é a pesquisa de anticorpos livres no plasma ou soro. Quer dizer, se eu sou A positivo, eu tenho antígeno A positivo, consequentemente, a minha prova reversa vai dar o contrário. Vai dar anticorpos anti-A. Então, se você tem lá, você fez seu grupo sanguíneo, deu A positivo, sua prova reversa jamais vai dar A, tem que dar B. É interessante vocês observarem que a parte de classificação sanguínea, embora seja muito simples, requer detalhes, como tudo na área de laboratório, e requer uma dinâmica de execução de trabalho graduada, conceitual. Você começa a fazer, se você for fazer prova reversa, que normalmente só é realizada em bancos de sangue, você se faz necessário, primeiro, você tem que ter as hemácias conhecidas, né? Hemácia A e hemácia B. Você tem que ter o soro do paciente, você não vai colher só o sangue total, você tem que colher sangue total com EDTA para fazer a prova direta e o soro do paciente. E você, na hora de fazer a testagem, você tem que fazer a testagem do antígeno, que está presente na superfície das hemácias, e do anticorpo, que vai estar no soro ou no plasma. Então, é importante. E lembrar que aquele sorinho ali que você coloca, o antissoro, se você tem antígeno, isso aí vocês devem ter visto, vocês provavelmente nas disciplinas de imunologia, quem está estudando imunologia, quem se interessa, observa isso bem direitinho. Que a reação antígeno-anticorpo, se você tem um antígeno A, quando você coloca o anticorpo A, consequentemente, vai ocorrer uma aglutinação. Se ela aglutinou em A, ele é A, e se aglutinar em B, no caso D, ele vai ser D, ou em B. Então, isso vai depender muito da dinâmica que você está executando. Outra coisa importante, na técnica em tubo, se faz necessário uma diluição. Você tem que preparar. O ideal mesmo, gente, seria que se você fosse fazer a classificação sanguínea, sempre fazer a diluição, de preferência a 5%. Mas aí vai depender da dinâmica do laboratório. Tem alguns laboratórios que fazem a 2% e outros a 10%. Esse a 2% se aconselha quando se faz em gel. Na lâmina se aconselha fazer a 10% e no tubo a 5%. Então, isso vai depender muito da dinâmica do laboratório. O fator D em tubo também. Tudo que eu estou falando para você é o conceito adequado para a realidade do laboratório de pequeno e médio porte. Então, não adianta fazer a classificação do anti-D em lâmina, porque, como eu falei para vocês, está totalmente desuso. Quando você faz a classificação em tubo da pesquisa do anti-RHD, o objetivo é identificar o antígeno D normal e os D variantes dentro das hemácias. Aí é que está o grande porquê da coisa. Porque o anti-D não só existe ele. Dentro de um anti-D, a gente sabe que existe 3 variantes. E aí é que tá. Se você pega, por exemplo, vamos lá, o aglutinogênio. Nós sabemos que o aglutinogênio é um antígeno. Se você pega o aglutinogênio do fator RHD, que está em 85% da população, ele consequentemente vai ser RHD positivo. Mas existe uma pequena parcela, 15%, que são RH negativo. E esses 15%, quando a gente for fazer a classificação sanguínea, se faz necessário que se realize. Vamos supor, você fez lá e deu D negativo. Fator RH, D negativo. Então, se faz necessário você ir mais a fundo, fazer um D fraco, para investigar se aquele de fato é um D negativo ou se é uma variante D. Por
que a variante D? Porque nós sabemos que 15% da população é D negativo. Mas nós sabemos que entre os fatores RHD existem 3 variantes. Essas variantes podem estar ali inserida e ter passado por um falso negativo. O método. Primeira coisa, preparar uma solução, uma suspensão de hemácias a 5% com cloreto de sódio a 0,9. Esse cloreto de sódio é a própria salina. É o próprio soro fisiológico, vocês podem comprarem já prontinho. Identificar o tubo, paciente e controle, lembrando que o fator RHD tem que ter o controle. No tubo do paciente se coloca lá uma gotinha do anti-D e também no soro controle. No tubo controle. A cada tubo acrescenta-se uma gota da suspensão da hemácia a testar. Homogeniza. Depois que eu homogenizei, eu faço uma centrifugação por 15 minutos a 3.400 RPM. Suspende delicadamente o botão da hemácia. Fazer a leitura macroscópia, ou seja, a olho nu, de acordo com o grau de aglutinação. Se a presença da aglutinação for presente, positiva, que no caso é o nosso da direita aqui. E se for ausente, negativa, que é o nosso da nossa esquerda. Pessoal, é importante lembrar que a variante D, como eu mencionei, existem 3 variantes. Existe o D fraco, né, que muita gente fala aí do DU. Existe o D parcial, existe o DEL. Se você faz aquela pesquisa do fator RHD e ele dá negativo, é importante você proceder com as investigações para descartar ou não se ele é uma dessas variantes. Porque se ele for uma dessas variantes, você pode estar de repente dando ali um falso negativo. Aí eu digo a você, uma situação dessa, que se faz necessário fazer lavagem de hemácia, fazer uma ressuspensão, fazer uma centrifugação, como é que você pode ver isso numa lâmina? Então, a probabilidade de resultados errôneos em lâmina, principalmente de RH, aumenta mais ainda. Tanto você pode dar resultados errôneos do sistema ABO, porque nós sabemos que existem os anticorpos quentes e anticorpos frios, que estão presentes na suspensão, como também no fator RH, porque nós sabemos que existem as variantes D. Então, já vi muitos casos no decorrer do tempo, da vivência laboratorial, de pessoas que recebem o laudo D negativo e quando precisam de fazer uma transfusão, na realidade era uma variante D. Então, ela era um D fraquinho, um D fraco, um D que não estava presente, um D que aquele antissoro, anti-D ali não foi capaz de identificar. Então, que vocês tenham bastante cuidado. O grupo sanguíneo é um exame aparentemente simples, mas que requer todo um cuidado, como tudo que nós trabalhamos em laboratório. Requer uma dinâmica, requer conhecimentos de conceitos e requer uma avaliação minuciosa. E como eu sempre digo, em caso de dúvida, não libere, peça ajuda. Ok, gente? Espero que vocês tenham absorvido. Em caso de dúvida, estou à disposição. Fique com Deus, muita paz e muita luz.